Quem tem pressão alta pode tomar cerveja? Na verdade, depende da quantidade de cerveja. Se a gente falar que não pode, é uma mentira. Mas se eu utilizar uma grande quantidade de cerveja, outra bebida que seja em maior quantidade de álcool, vai acabar alterando a absorção e o efeito da medicação. Então, quando a gente fala que o paciente toma remédio de pressão e pede para poder beber, ou pede autorização, e ele fala que ele bebe de forma moderada, a gente tem que tentar imaginar o que ele entende como moderada. Então, hoje, o que a gente entende como moderado seria entre 250 a 300 ml de cerveja. Então, uma latinha de cerveja. Então, um paciente poderia beber uma latinha de cerveja ou 50 ml de bebida destilada. Cachaça, vodka, uísque, 50 ml. Essa seria o que a gente consideraria uma dose moderada. Ou um cálice de vinho, 100 ml, 150 ml de vinho. Então, o ideal é que o paciente que bebe muito, ele não deixe de tomar o remédio de pressão, mas que ele aguarde pelo menos 2 horas entre ele começar a beber e ele tomar o medicamento de pressão. O que a gente orienta às vezes é que o paciente fica com medo de tomar o remédio e passar mal porque ele vai beber. Na verdade, o risco maior é a pressão dele subir porque ele está bebendo demais, e normalmente quem bebe só não bebe, ele come alguns petiscos que são cheios de sal, e isso pode fazer com que a pressão suba. E aí o ideal é eu ter pelo menos tomado o remédio de pressão naquele dia. O remédio não vai fazer o efeito pleno, mas também vai ajudar a não deixar fazer pico de pressão. Os 250 a 300 ml seria por dia. Então isso que seria bebida de forma moderada. O problema do nosso corpo é o quanto o meu corpo dá conta do álcool que ele está tomando. Então, quando eu bebo todos os dias muita quantidade, é uma coisa. Ou tem pacientes que deixam de beber de segunda a sexta e querem beber muito sábado e domingo. Isso é ruim. Era melhor até que ele bebesse ao longo da semana de forma moderada todos os dias, porque aí o fígado dele consegue dar conta. O meu fígado tem um limite para dar conta da depuração ou do metabolismo do álcool. Depois de 300 ml de cerveja, se eu continuar bebendo, o fígado começa a ter dificuldade de metabolizar essa quantidade. Por isso que não pode ter excesso, senão eu vou comprometer o efeito da medicação, tá? E eu vou provocar uma hipertensão, porque o álcool é tóxico. Por isso que a gente fica bêbado. Sinal de que meu fígado não conseguiu metabolizar e o efeito desses elementos, dessa substância em circulação no sangue, vai alterar o funcionamento do meu cérebro. Por isso que a gente fica tonto, tem toda aquela alteração de um paciente etílico, de um paciente bêbado. Ele tem essas alterações porque o fígado dele não deu conta de metabolizar o álcool, que é tóxico. É sinal de que ele bebeu em excesso e de que ele comprometeu o efeito da medicação dele. O que a gente acerta muitas das vezes com o paciente é que se eu estou controlado, eu posso começar a beber de forma moderada, principalmente bebidas que têm menor quantidade de álcool, que é o caso da cerveja, 2, 3% de álcool. Mas quando você vai para uma cachaça, 51, por exemplo, é 51% de álcool. Whisky, 60, 70% de álcool. O vinho também tem um teor maior, mas a uva contém elementos que são saudáveis para o meu corpo. Só que aí eu tenho que beber 1 cálice por dia do vinho, para que eu possa colher o efeito benéfico do vinho no meu organismo. Senão acaba ficando só colhendo os efeitos tóxicos do álcool no meu organismo.